Meus alunos e alunas do sétimo ano, professor Soares trazendo agora esse vídeo para vocês, respondendo aqui essas atividades aqui do quesito 22, envolvendo a divisão com números racionais. Então, quesito 22 nos fala o seguinte: você tem aqui, registre o cálculo das divisões abaixo e seus respectivos quocientes, né? Lembrando aqui que essa palavra quociente representa para nós o resultado da operação da divisão entre o dividendo e o divisor. Então aqui o quesito 22, nós temos a letra A, que traz dois números escritos em forma de fração. Nós temos o número que é 3/5, que está sendo dividido também por um valor, e esse valor é positivo, no caso aqui 3/4. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que na multiplicação de número racional, a gente multiplica logo direto numerador com numerador, denominador por denominador. Na divisão já não é dessa maneira. Na divisão eu tenho que pegar a primeira fração, que aqui no caso é 3/5, né? E a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 3/4 é 4/3, né? O inverso do número, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então, aqui depois que você faz o procedimento, você tem a multiplicação. E como eu já disse, você tem que fazer o numerador multiplicado pelo numerador. Você vai ter aqui no caso 3 vezes 4, 12. E depois, denominador multiplicado por denominador, você tem 3 vezes 5, 15. Quando chega aqui, observe que essa fração eu posso simplificar dividindo o 12 por 3 e também dividindo esse número 15, que é o denominador, por 3. Isso eu posso fazer e eu vou encontrar 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 dá 5. Então eu tenho como resposta o nosso quociente igual a 4/5. E aí vocês podem perguntar: professor, e o sinal? Olha, o sinal aqui é positivo. Tanto o dividendo quanto o divisor tem o mesmo sinal. Se tem sinais iguais e ele não aparece aqui, é porque esses sinais são positivos. Então o quociente também será positivo, que não precisa estar escrevendo este sinal, lembrando, né, escrevendo esse sinal quando ele é positivo. Então aqui eu tenho 3/5 e aqui eu tenho 4/3, né? A letra B, veja que a letra B eu já tenho agora um número decimal negativo, 65,72, que será dividido por menos 12,4. Quando a gente vai fazer a divisão de número decimal, aqui já não é mais... Aqui, o único cuidado que você deve ter aqui é para igualar o número de casas decimais. Então, você vai fazer uma divisão desses números, e aqui eu vejo que eles têm sinais iguais, ambos são negativos, lembrando que o quociente aqui será positivo, né? Certo? E a outra informação é que você tem que saber é que eu tenho que igualar as casas decimais. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Tenho duas casas depois da vírgula aqui, ó, que é 72, e aqui eu só tenho uma. Então você iguala essas casas decimais fazendo isso. Ó, você tem 65,72 será dividido por 12,4. Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho uma. Veja que se eu multiplicar esse primeiro lado aqui por 100, se eu multiplicar o dividendo por 100, essa vírgula vai ficar depois do 2, então fica 6.572. Como eu multipliquei por 100 o dividendo, eu também tenho que multiplicar o divisor. E nessa multiplicação
de 12,4 por 100, nós vamos encontrar aqui o valor de 1.440. Então, dividir 1.240. Então, se eu dividir 6.572 por 1.240, nós vamos encontrar o mesmo valor quando dividirmos 65,72 por 12,4. Então, para isso, a gente vai efetuar a divisão. Eu tenho aqui 6.572 e nós temos aqui 1.240. Para os colegas que têm dificuldade de fazer a divisão, vamos aproveitar essa oportunidade para relembrar. Aqui é como se eu estivesse perguntando quantas vezes 1.240 cabem em 6.572. Aqui cabe uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, né? Então, a maneira de você verificar isso é você fazer essas continhas aqui alternativas. Por exemplo, se você multiplica 1.240 por 6, você vai encontrar aqui nada. 4 vezes 6, 24, vai 2. 2 vezes 6, 2 e 2, 14, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então, você vai encontrar 7.440. E aqui eu só tenho 6.572. Então, tem que ser um valor menor do que 6. E menor do que 6, vamos colocar o número 5, né? Então, aqui eu tenho esse 1.240 multiplicado por 5. Nós temos nada. 4 vezes 5, 20, vai 2. 2 vezes 5, 10 e 2, 12, vai 1. E 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, eu tenho 6.200. Então, eu posso até colocar aqui para subtrair, ó, 6.200. Seria o produto de 5 vezes 1.240. Então, aqui eu tenho 2, 7, 5 menos 2 é 3, e 6 menos 6, nada. Então, eu tenho aqui 372, que vai ser dividido por 1.240. Como eu quero uma divisão, eu vou continuar mais aqui. Eu vou colocar a vírgula aqui depois do 5 e vou transformar esses 372 inteiros em 3.720 décimos. Então, bota aqui mais um zero. E agora a gente vai dividir esse valor por 1.240. Vai caber uma vez, ou duas vezes, ou três vezes. Então, fazer continha. 1.240 multiplicado por 3, eu tenho nada. 3 vezes 4, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, eu vou encontrar exatamente o valor do nosso, no caso aqui, dividendo, 3.720. Então, se eu subtrair esse valor aqui dele mesmo, eu tenho 0. Então, o nosso quociente vai ficar 5,3 como resposta. E o sinal é positivo porque ambos os sinais são negativos, são sinais iguais, tá certo? E aqui agora comentando a letra C, né? A letra C nós também temos aqui uma divisão de fração, temos a divisão de menos 5 sextos dividido por menos 1 quarto. Qual é a primeira coisa a se fazer na divisão de fração? Você pega a primeira fração, que é o menos 5 sextos, e vai multiplicar. Você vai transformar a divisão na multiplicação. Então, você pega a primeira fração, você repete ela e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 quarto é 4 sobre 1. E agora você faz a multiplicação. Ó. São sinais iguais, vai ficar positivo, não precisa escrever o sinal. Veja aqui, ó, dá para simplificar esse 6 com esse 4? Dá para dividir por 2 cada um. Ó. 4 dividido por 2 dá 2, e o 6 dividido por 2 dá 3. Então, simplificando logo, você vai ficar 5 multiplicado por 2 dá igual a 10, e o 3 multiplicado por 1 dá igual a 3. Não precisa escrever o sinal, porque o sinal é positivo, né? E aqui na letra D, nós temos 0,3 dividido por 0,2. Então, veja aqui a situação.
que eu já tenho o mesmo número de casas decimais, tanto no dividendo quanto no divisor. Então aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu também tenho uma casa decimal. Então não precisa eu multiplicar ou por 10, ou por 100, ou por 1000 para igualar as casas decimais. Como já são iguais, se eu dividir 0,3 por 0,2, é o mesmo que dividir o 3 por 2, certo? E dividindo 3 por 2 dá 1. Esse 1 multiplicado por 2 dá 2. 3 menos 2 igual a 1. E agora fazendo a transformação para décimos, 10 dividido por 2 dá igual a 5. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Então eu tenho aqui o resultado dessa divisão de 0,3 por menos 0,2, nós vamos encontrar 1,5. Aí vem a questão do sinal. O sinal é positivo ou é negativo? Olha, o sinal do 0,3 é positivo e o do menos 0,2 do 0,2 é negativo. Então, se são sinais contrários, o quociente será negativo. Aqui no caso, menos 1,5. Então fica aqui o comentário desse quesito e a gente vai gravar mais um vídeo na sequência comentando os demais quesitos que nós temos aqui, comentando os demais quesitos que estão aqui na frente, né? Deixa eu